Olá, o estudo de hoje, o estudo 82, e já vou fazer nesse estudo também, já vou incluir os próximos estudos, o 83 e o 84, porque as mitzvot, são três mitzvot que se enquadram nesses estudos, que elas estão todas interligadas, e para explicar o conceito vai ser mais fácil você explicar todas as três mitzvot de uma vez só. Vamos começar só o estudo 82, ele tem na realidade duas mitzvot, a proibição 356, que já consta no estudo anterior, do 80 e 81, que é a proibição de voltar a casar com uma mulher que foi, de marido voltar a casar com uma ex-esposa, uma mulher que ele divorciou, e que ela se casou com outro depois que do divórcio, daí ela ficou viúva, ou ela se divorciou do segundo marido, ela não pode voltar para o primeiro marido. Essa aqui é a proibição 356, que já foi explicada nos estudos anteriores, e ela ainda se repete no estudo 82. Depois temos três mitzvot, que são as mitzvot, a mitzvah de Ibum, a mitzvah do casamento levirático. Como funciona esse casamento levirático? É o seguinte, se um homem falece sem deixar descendentes, nenhum descendente, então há uma mitzvah para a viúva, não só para a viúva, mas para o irmão desse falecido, uma mitzvah para o irmão do falecido casar-se com a viúva, com a cunhada, a viúva. E, de uma certa forma, assim vai manter a memória do irmão falecido na terra. O que acontece? Quando alguém falece sem ter deixado filhos, ele não deixou uma memória na terra, não deixou uma existência física na terra. Então, a gente fala para a esposa dele casar com o irmão dele, a esposa do falecido casar com o irmão do falecido, e dessa forma vai trazer a memória, vai manter a memória do falecido na terra. Porque tanto a mulher, sem ter explicado em certos livros, tanto a esposa quanto o irmão, eles têm um pouco da personalidade daquele falecido, e quando eles vão gerar um filho, eles vão deixar de uma certa forma eternizar a memória do irmão falecido. A gente encontra na Torá algumas histórias sobre isso, de que para fazer esse casamento levirático, justamente com isso em mente, para eternizar a memória do falecido. Então, aqui nesse casamento, nessa mitzvah do Ibum, tem vários componentes. Primeiro tem a mitzvah de fazer esse casamento, é uma mitzvah que cai sobre a cunhado, sobre a viúva e sobre o cunhado, de fazer esse casamento. Essa daqui é a mitzvah, o mandamento positivo, o mandamento 216, que está no estudo 82. Depois temos no estudo 83 a Chalitza. O que acontece? E já vou falar também no estudo 84, temos a Zika, a proibição da Zika. O que significa? O que acontece aqui? Quando acontece, Deus nos livre, uma situação dessas, que o irmão, alguém faleceu e não deixou descendentes, ele tem uma esposa, uma viúva, e ele tem um irmão. Então, agora essa viúva, ela está proibida de contrair qualquer outro casamento antes dela resolver a situação dela com o cunhado dela, ou com algum dos cunhados. O que acontece? Como ela é uma viúva de alguém que faleceu sem ter deixado filhos, ela não pode se casar com ninguém até que ela resolva a situação com o cunhado. Como é resolver a situação com o cunhado? Então tem duas formas. Uma é a mitzvah que mencionamos do estudo 82, o mandamento 216, que é casando com um dos cunhados. A mitzvah recai principalmente sobre o cunhado mais velho, mas qualquer um dos cunhados, qualquer um dos irmãos do falecido podem casar com ela. E essa é uma forma de resolver a situação dela, ela se casa com um deles e pronto. A outra forma de resolver a situação é se não querem realizar o casamento, ou ela não quer realizar o casamento, ele não quer realizar o casamento, ou o Beit Din no tribunal acha que não é bom que realizem o casamento, então se faz a Chalitza. A Chalitza é justamente um ritual para poder liberar essa mulher para casar com outra pessoa que não seja da família. Como que é essa Chalitza? O ritual da Chalitza era um ritual bastante curioso. A mulher com um dos irmãos iam na frente do Beit Din, ela tirava o sapato, ele tinha que calçar um sapato, ela tirava o sapato do pé dele, deixava no chão, e daí ela tinha que cuspir no chão na frente do cunhado. E daí ela falava assim que se faz para aquele que não quer reconstruir o nome e a casa do seu irmão. E daí o pessoal lá anunciava Halut Sanal, que tirou o sapato, e dessa forma ela estava fazendo esse ritual desse jeito.
então ela estava liberada, então ela já agora podia casar com outros e não tinha mais obrigação de casar com o cunhado. Então isso aqui é a mitzvah da Chalitza, o mandamento 217, que é o mandamento 17 é o seguinte: se não quiserem realizar o ibum, não quiserem fazer o casamento da viúva com o cunhado, então se faz o ritual da Chalitza. O Maimonides menciona aqui, citando o Talmud, que a mitzvah de ibum, a mitzvah de fazer o casamento, ela tem precedência. Então, se a pessoa tem as duas, a pessoa não tem nada contra com esse casamento do cunhado com a viúva, está tudo em ordem, e eles querem fazer uma mitzvah, tem uma mitzvah de fazer agora o ibum ou a chalitza, qual mitzvah tem precedência? Então a mitzvah que tem precedência é a mitzvah do ibum. Se não tem como fazer o ibum, daí se faz a chalitza. Curioso que hoje em dia não se faz o ibum, não se faz o casamento, mesmo que todas as condições elas permitem, não se faz o casamento, se faz apenas a chalitza. A explicação que é dada é porque esse casal agora, o cunhado com a viúva, eles têm que ter em mente a mitzvah, não algum outro interesse. E como pode ser que eles estão tendo algum outro interesse nesse casamento que não seja propriamente dita a mitzvah, então eles não se faz mais o ibum, se faz direto apenas a chalitza. E então aqui temos 3 estudos, 82, 83, 84. Esses 3 estudos têm 3 mitzvot. O mandamento positivo 216, que é a mitzvah do ibum, a mitzvah de fazer o casamento. No estudo 83 temos o mandamento positivo 217, que se não quiserem fazer o casamento, então fazerem a chalitza. E depois temos o estudo 84, que é a proibição dessa viúva casar-se com outra pessoa antes que ela faça a chalitza. Se ela não fizer a chalitza, ela não pode casar com outro. Agora, se ela fez o ibum e o segundo marido também faleceu, o cunhado também faleceu, agora ela pode casar com o terceiro marido sem problema nenhum, não precisa fazer uma chalitza, ela pode casar. Agora a questão é que a proibição, enquanto ela não fizer a chalitza, ela está proibida de casar com qualquer outra pessoa. Agora me vem à mente um caso que, infelizmente, um amigo meu, que ele faleceu, repentinamente, ele era recém-casado e não teve filhos. E a esposa ficou viúva, super jovem, e ela queria casar de novo com outro, e ela tinha que fazer então a chalitza. Acontece que o falecido ele só tinha um irmão homem. Quem faz a chalitza tem que ser um cunhado homem, não pode ser uma cunhada, né, obviamente. Então ele só tinha um irmão homem que ainda não tinha bar mitzvah. Esse irmão já tinha nascido, em outras palavras, ele tinha um irmão vivo, só que ele não tinha bar mitzvah. E se ele não tem bar mitzvah, ele não pode fazer a chalitza. Então a moça, a viúva, ela teve que esperar o cunhado crescer para fazer bar mitzvah. Aqui passou uns 2, 3 anos. E para só então fizeram a chalitza com o rapaz de 13 anos. Assim que ele fez bar mitzvah, fizeram a chalitza. E daí ela ficou liberada para casar. Eu não sei, não conheço ela, ele era meu amigo. Mas esse aqui foi o caso, porque justamente isso daqui tem a proibição da zikah, se chama. Ela está ainda presa, ela está amarrada com aquele cunhado, então ela não pode casar com outro, até que ela se livre do cunhado, através da chalitza.